Um ato já foi realizado na redenção para defender a possibilidade, né, do cidadão tirar o porte de armas. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o especialista em segurança pública, Eduardo Pazinato, e o vereador de Porto Alegre, pelo PROS, Vamberti Lorenzo. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, boa noite. Bom, vamos lá. Temos aqui um debate e vamos começar. Pergunta mais básica possível. O porte de armas pode ou não ajudar no controle da violência? Por favor, vereador, por gentileza. Olha, nós estamos diante de um verdadeiro massacre do cidadão, né? O cidadão virou um cordeiro a ser imolado no matadouro, sem nenhuma possibilidade de se defender. O Estado não o defende. Os americanos já descobriram isso desde a fundação dos Estados Unidos da América, que está lá na segunda emenda de 1791, que a legítima defesa, aliás, a defesa da sua própria vida é uma lei natural, que dela resulta um direito natural. Então, nós sabemos que, do ponto de vista não só ético como jurídico, o cidadão tem direito de se defender. Ele não tem direito de matar, né? Matar só quando é uma consequência inevitável desse ato de defesa, porque a legítima defesa tem que ser proporcional à agressão que você está sofrendo. Porém, isso não fecha na prática, na medida em que o cidadão está privado de se defender com os meios suficientes e necessários para a agressão. E nós perdemos, tem um filósofo chamado John Rawls, que fala do véu da ignorância, que ele diz que, como critério de justiça, de igualdade, né, como é que tu agirias se não tivesse determinadas informações? Esse véu da ignorância foi rasgado porque, se antes, a favor do cidadão, tinha o benefício da dúvida, e essa dúvida dissuadia, era uma técnica de dissuasão ao bandido, hoje ele tem convicção de que o cidadão está desarmado e ele pode fazer o que quiser, não só nas ruas, mas na minha casa. Imagine que, se eu me defender e não tiver o porte de arma, se eu me defender na minha casa, eu posso responder por um crime inafiançável. O sujeito invadiu minha casa, eu usei a arma para me defender, segui uma lei da natureza, digamos assim, um dever moral, porque quando quando envolve terceiros, a legítima defesa de terceiro não é um direito, é um dever moral. E aí eu tenho um estado totalmente de irracionalidade. Então, não está se defendendo que a cidade vire um faroeste, né? Não é isso. Mas que, diante das condições pré-estabelecidas pelo Estado, sim, que o porte de arma seja mais acessível para que as pessoas possam se defender. É simples assim. Então, estamos defendendo o direito do cidadão se defender. Essa é a nossa proposição. E por muitas razões. Sobretudo porque o cidadão armado dissuade seguramente a ação do bandido. Perfeito, vereador. Bom, eu quero lembrar que você pode participar da nossa conversa, do nosso debate, pelo WhatsApp 99588-2374. 99588-2374. Esse é o aplicativo que você manda o texto, manda a pergunta, o seu comentário, e a gente coloca na tela e passa para os nossos convidados. Agora repasso a pergunta para a perspectiva do Eduardo Pazinato. Bem, eu acho, evidentemente, esse debate é um debate fundamental, porque ele toca em relação a um direito fundamental, que é o direito à segurança, né? As nossas discordâncias, elas decorrem justamente de quais são as medidas mais efetivas para a garantia da segurança do cidadão e da cidadã. E, sem dúvida nenhuma, a circulação ilegal de arma de fogo é o principal fator de risco hoje a potencializar a prática de homicídios, a prática de vitimização letal. Um conjunto de pesquisas, de pesquisadores, tanto nacionais quanto internacionais, refiro um deles, o professor Daniel Cerqueira, do IPEA, tem feito já 1,5 décadas pesquisas comprovando que há uma correlação estatística entre a quantidade de arma de fogo e a prática de homicídio. Na verdade, esta é uma característica, inclusive, distintiva não só do Brasil, como outros países da América Latina, em relação à alta incidência de crimes violentos contra a vida. Aí não me refiro só ao homicídio, mas também aos roubos e aos latrocínios, né? Então, esta proposta que tenciona flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, ela vai de encontro a um direito fundamental que é a defesa da vida, né? Há um princípio ético que é a valorização e a promoção
dos direitos mais fundamentais, inclusive resguardados pelo texto constitucional e pela legislação infraconstitucional. Os dados mostram, inclusive, que aquele cidadão, o dito cidadão de bem, acho que essa dicotomia não estabelece o qualificativo correto, né? Nenhuma vida é descartável, né? Seja daquele que está na prática de alguma ilegalidade, tampouco que aquele cidadão que cumpre as leis e as regras. Mas o fato é que nós temos, por exemplo, pesquisa promovida pelo Ministério Público de São Paulo, 82% das armas apreendidas em situação de roubo estavam na posse de pessoas de bem. Elas foram roubadas, a pessoa foi roubada, inclusive, para ter como acesso a arma e ser empregada em outras práticas delitivas, né? 90% dos homicídios no Brasil são praticados com emprego de arma de fogo, né? E em torno de 68% dessas armas, diferentemente do que imagina o senso comum, não vêm do acesso fluido e poroso das nossas fronteiras. Essas armas elas foram compradas legalmente e acabaram na mão dos criminosos. E, de outra parte, o Estatuto do Desarmamento, embora o nome carregue essa pecha de que desarmou a população, ele respondeu o seguinte questionamento. A população, os civis, podem comprar, né, o comércio de armas está liberado no Brasil e o comércio de armas está liberado com restrições, né? As pessoas podem adquirir arma de fogo e essa aquisição ela já vem se mostrando bastante elevada ao longo da década de 2004 a 2014. Segundo os dados do Sinarme, que é o sistema que faz esse registro pela Polícia Federal, foram compradas 121 mil armas de fogo no Brasil no período. 72 mil foram compradas por cidadãos e cidadãs que observaram, obviamente, algumas restrições, porque nós não estamos falando de adquirir panela, né? Nós estamos falando de adquirir uma arma que tem um potencial de lesividade muito grande. Só para usar como exemplo e termino, imaginemos que o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, resolva agora liberar a velocidade máxima nas vias urbanas do Brasil, né? Porque, afinal, todos têm o direito de ir e vir, então todos aqueles que podem adquirir o veículo podem se locomover na mais alta velocidade em qualquer via urbana. Obviamente, a velocidade é um fator de risco e, como tal, precisa ser regulado, né? O direito à liberdade é um direito fundamental, o direito à vida é um direito fundamental. Mas, como vários outros direitos fundamentais sociais, não são absolutos e precisam ser relativizados. E cabe ao Estado garantir esta regulação. Se ele não o faz, nós precisamos apostar em mecanismos e cogestão cidadão e Estado para que isso se dê. Mas não será, certamente, como mostram as estatísticas, liberando a maior circulação de arma de fogo no Brasil. Bom, eu vou pegar dois termos, né, que o Pazinato usou e vou repassar para o vereador. O primeiro, flexibilizar, para a gente poder entender a proposta da mobilização, né, Armas pela Vida. De que forma o Armas pela Vida entende que deve ser concedido o porte para o cidadão, né? E aí, justamente, deu um gancho para a pergunta. O André usa uns termos fortes, um termo forte ali, eu vou suavizar um pouco. Seja bem-vindo, André. Mandou pelo WhatsApp, pelo 995882374, é o André Appel, de Viamão. E justamente aí vai ao encontro na pergunta que a gente ia repassar agora, para entender a proposta. Solicitar, por exemplo, para solicitar o porte, é preciso fazer exames, né? Como, por exemplo, fazendo uma analogia com os da CNH, com a carteira de motorista, já que o Pazinato usou esse tipo de analogia, e o André diz o seguinte, por que um cidadão, né, sem estudo ou moral pode ter carta de motorista e colocar diversas pessoas em perigo, e outro com instrução, educação, cultura, é proibido de ter uma arma para defender a sua família? Vamos entender, é flexibilizar a proposta? Evidentemente, a gente sabe que por trás de uma proposta de desarmamento da população, existe uma perspectiva política de fundo, que é uma perspectiva totalitária. Isso foi feito na Alemanha na década de 30, se desarmou a população. Na Áustria, a Áustria teve todo um processo de desarmamento da população, ao ponto, inclusive, de desvirilizar os meninos, proibindo eles de brincarem com arma de fogo. Quer dizer, eu brinquei com arma de fogo e nunca saí matando ninguém. Então, é uma comparação com o fato do carro, uma comparação meio indevida, né? Para usar um termo elegante, comparação indevida. Nós estamos falando de comparar o direito de ir e vir com o direito de eu sobreviver. Quer dizer, a vida, aliás, direito à vida é um pleonasmo, né? É uma redundância, porque a minha vida que é sujeita de direitos, inclusive de subsistir, de permanecer. Então, é uma comparação esdrúxula. Comparar o direito de ir e vir, ou seja, vamos liberar a velocidade máxima, porque é o direito de ir e vir, comparar com o direito de eu tirar um estuprador
de cima de uma parente minha, da minha mulher, da minha filha, comparar com o meu direito de defender meu filho de ser morto no assalto, o direito natural e elementar de eu reagir. Isso é um direito eterno, é um direito perene, se assenta numa lei natural. Eu me defender, isso sempre foi, é e sempre será um direito fundamental, elementar. Então, o Estado brasileiro, que passou um período aí de inspiração totalitária no governo anterior, quer dizer, um governo que não respeitava a sociedade, um governo que constantemente tentava manipular a sociedade e fazê-la à sua imagem e semelhança, desrespeitou o resultado do referendo, desrespeitou e tornou quase impossível. Isso não é verdade que é fácil ter arma. Parece até que eu chego ali na esquina e compro uma arma. Não é assim. Além de ser cara, o registro é caríssimo e as condições para ter o porte são quase impossíveis. O que mudaria, vereador, na concepção? Não, mas tem que flexibilizar. Primeiro, o custo dos registros tem que ser menor, ok? E o nível de exigência tem que ser menor. Eu não preciso ser um perito em tiro para ter uma arma. Isso é uma besteira. Eu preciso ter uma arma e na hora exata... E os fatores psicológicos, por exemplo, que também são avaliados já, traçando analogia com a CNH também. Bom, quais são os fatores psicológicos, psicotécnicos, do cara dirigir um carro? Quais são? Quer dizer, eu estou defendendo, primeiro, o elementar direito de eu ter uma arma em casa. Simples assim. Então, se um cara invade a minha casa, eu tenho que pedir, por gentileza, para ele não violentar a minha família. Sim. Entendeu? Não me mate, por favor. É a única defesa que o cidadão brasileiro tem. Sim. Então, isso... As estatísticas são números. As estatísticas não respondem pela ética. As estatísticas, sejam quais forem, a meu favor, ao meu desfavor, não suprime coisas elementares. Uma delas é o direito fundamental de eu me defender. E eu preciso dos meios para isso. Evidentemente que nós não estamos defendendo um libelo para que a gente saia matando. Muito pelo contrário. Porque o excesso de legítima defesa, ele é punido pelo direito penal. Eu não posso me exceder na defesa. A defesa tem que ser proporcional ao ataque. Ou seja, inclusive a defesa não é matar quem me ataca. A defesa é eu sustar a injusta agressão. E eu discordo que não existe homem de bem, existe homem de bem. O homem que cumpre a lei, no mínimo, é um homem de bem. Isso é um conceito comum, é um lugar comum. O cara paga os impostos. O sujeito respeita as leis. O sujeito não é ficha limpa. Por que esse cara não é homem de bem? Porque homem de bem é... Por que isso é relativo? Isso é um negócio sem sentido. Bom. Por que isso é relativo? Quer dizer, a vida do agressor que vai lá matar para roubar um tênis... Quer dizer, o cara que faz isso, ele está abrindo mão da sua dignidade. Ele está desvalorizando a sua vida. Sim. Então, naquele momento, naquela balança, o sujeito que vai atacar um homem para roubar o seu tênis, disposto a matá-lo, esse sujeito está abrindo mão da sua vida. Está colocando a sua vida em disponibilidade. Eu vou passar essa pergunta para o Pazinato e até que ele possa nos explicar também, com seus conhecimentos, hoje, porque existem algumas questões. Por exemplo, no contexto rural, há uma possibilidade... Né, que a pessoa tenha, desde que prove determinada circunstância ou que esteja enquadrado, né, dentro da lei, para que se tenha o armamento, diferente, por exemplo, de quem mora na zona urbana. O Paulo Lopes, de Portão, ele pergunta, essa lei do desarmamento vai cair ou ainda continuará sendo dificultada? Isso na opinião ou na concepção do Paulo? Não, perfeito. Eu acho que a gente precisa retomar um pouco o objeto da discussão. Uhum. A grande proposta que propõe, na verdade, não é nenhuma derrogação. O que ela implica é uma própria revogação do Estatuto do Desarmamento. Ela não só flexibiliza, como ela liberaliza o acesso irrestrito à arma de fogo. A lei não versa sobre a legítima defesa. A lei que está sendo discutida no Congresso Nacional não trata da legítima defesa. Isso nós temos uma legislação infraconstitucional, inclusive com resguardo constitucional, que obviamente preconiza que se qualquer um de nós formos sujeitos a alguma agressão ou algum familiar nosso, nós podemos retomar esse processo e garantir a nossa vida e a vida de outrem, né? Então, a lei não versa sobre isso. O que a lei versa é esta desregulamentação trazida pelo Estatuto do Desarmamento em relação à possibilidade de um acesso mais facilitado à arma de fogo. E o acesso mais facilitado nessa proposição fundamental que tramita no Congresso Nacional incide, inclusive, num elemento que é um elemento chave para alguém poder ou não possuir arma de fogo. Quer dizer, hoje, o cidadão que está sofrendo algum inquérito policial, um processo criminal, cujo objeto é a arma de fogo, né, posse ilegal, uma prática de roubo, homicídio, ele não pode requerer ou se requisitar, não vai receber
a autorização da Polícia Federal para o porte de arma. A nova proposta, inclusive, ela flexibiliza a tal ponto que qualquer pessoa, inclusive aquele que sofre um inquérito, que está sendo processado pelo Estado brasileiro pela posse ilegal de arma de fogo ou por um processo criminal de outra natureza, que ele tenha o direito a portar arma de fogo. Então, na verdade, o que nós estamos falando? Nós estamos dialogando com um sentimento de insegurança da população. As pessoas estão com medo, tá? E o medo é o pior dos conselheiros para a área da segurança, porque com medo não há racionalidade. Todas e todos nós que já fomos vítimas de violência, ou diretamente, ou em relação à nossa família, tivemos um desejo, que é um desejo natural e primitivo, de oferecer a vingança, a resistência. Tá? E é por isso que surge o Estado moderno para tutelar essas relações. Tá? Todas as vezes em que isso se dá, sem que a pessoa seja um perito, e mesmo com peritos, basta ver o aumento da vitimização de policiais em horário de folga no Rio Grande do Sul no último ano. Né? Nós temos um aumento de mais de 60% das mortes de policiais que, inclusive no horário de folga, portando arma, de acordo com o Estatuto do Desarmamento, foram vitimados fatalmente, porque há o efeito surpresa. Então, usar a arma de fogo é oferecer, na verdade, um risco extra. Quer dizer, o cidadão pode entrar na casa de alguém para roubar a arma, né? Ao roubar a arma, ele vai ameaçar a família e ele vai potencializar a prática da violência do crime. Então, nós concordamos com um diagnóstico que nós estamos com medo. Né? Nós precisamos que o Estado recomponha essa relação, e nós precisamos que o cidadão e a cidadã ajudem a construir políticas públicas para isso. Resumo, hoje, quem pode... Dá para a gente ter uma ideia, por exemplo, estabelecer uma diferença entre a zona rural e a zona urbana? Existe? Zona rural é uma previsão na atual legislação que, se comprovada a necessidade do uso da arma de fogo, né, a partir de 25 anos, o cidadão, a cidadã, obviamente a escritura de que reside na área rural, ele poderá portar, ter autorização chancelada. Né? Nós todos aqui... Poderá, é um ato discricionário. Claro, mas é um ato discricionário, vereador, não é um direito. Mas, não vereador, é, nós o estamos delegado falando... que vai decidir se tu vai ter direito a ter Mas, vereador, nós estamos falando da arma de fogo. Tem que ser o delegado, pela Constituição, é a Polícia Federal que deve ter prerrogativa para isso. O senhor sabe disso? Não pode ser eu ou o senhor para autorizar. Não, tem que ser um direito garantido, né, pela Constituição. O direito é garantido, mas ele não tem... Pode ser, o direito é concedido pelo delegado. Não, o direito não é concedido pelo delegado. O senhor sabe que isso não seria... O senhor sabe que isso não seria possível, mas é discricionário dentro da legislação, que prevê o mandato para a concessão. Há requisitos formais para isso. E o que eu acho que é importante, é fundamental, eu acredito que o vereador, esse movimento, conheço inclusive alguns dos vereadores, estejam, né, com a intenção de trazer mais segurança. O fato é que este elemento, arma de fogo, é um fator de risco. Portar arma de fogo é potencializar a prática de violência. Sobretudo para o bandido. Bom, infelizmente eu tenho apenas 3 minutos, eu vou deixar 1 minuto e meio, eu vou ter que interromper quando passar esse 1 minuto e meio, mas por que cada um defende hoje, para quem está em casa, se tiver que tomar um posicionamento? Vereador, vou começar com o senhor. Bom, foi colocado aqui, não há direito à arma de fogo. Para a pessoa ter arma de fogo, passa por um juízo subjetivo de um agente administrativo do Estado. A pessoa, no Brasil, não tem um acesso à arma de fogo, mesmo que preencha os requisitos, porque esses requisitos não são formais. Esses requisitos, depois que o cara preenche toda a formalidade, depende da caneta de um funcionário público, que vai olhar para a tua cara e dizer, não, tu não. Vejam como foi dito aqui na questão da propriedade rural. Alguém vai analisar, meus senhores, uma propriedade rural de 2 hectares, de 3 hectares, já é erma. Já não se sabe o que se passa lá dentro, se a casa for afastada. Mas vai um burocrata dizer se aquela propriedade ela tem direito de ter uma arma ou não. Então, não existe acesso. E outra coisa, a legítima defesa foi reconhecido aqui que ela é um direito natural, mas eu preciso dos meios necessários. No tempo que o cara vinha com a faca, bastava uma faca. Se o cara viesse com um pau, eu podia me defender com um pau ou com uma pedra. Mas o sujeito vem com a arma de fogo. Então, de fato, estamos discutindo a legítima defesa, sim. Porque a legítima defesa, eu preciso de um meio suficiente para repelir a agressão. Perfeito. E eu não vou repelir uma agressão de arma de fogo com flores, e nem com a faca. Perfeito. Okay? Vereador, agora passo para Eduardo Pazinato. Não há romantismos na visão de quem é contra a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Né? A posição política é uma posição política demarcada para o direito e para a segurança do direito à vida. O que se está dizendo é, com vários estudos e pesquisas aplicadas no âmbito nacional e internacional, concordando com o vereador no sentido de que atrás de números há vidas, é uma demonstração cabal de que há uma correlação estatística entre arma de fogo e homicídio.
Nós temos mais de 60 mil pessoas que morrem todo ano, 90% delas pelo emprego de arma ilegal. O Brasil não sabe quantas armas circulam no seu território nacional. Estimativas apontam 15,2 milhões, 3,8 milhões nas mãos de pessoas que não deveriam estar portando essas armas. Então, flexibilizar o Estatuto de Desarmamento para que isto sim, o bandido, o criminoso, que responde, inclusive, pela prática ilegal de arma de fogo, possa ter acesso, é uma insanidade que não contribui, a despeito da boa intenção, com a redução dos índices de violência letal. Eu trago, e só aproveito o final, se o pessoal puder registrar aqui, o material que foi divulgado por este governo atual, Zinato, por favor. Que, a meu ver, inclusive, é fruto de um golpe de Estado, mas, de todo modo, não é esse o tema. Este governo atual chancelou uma pesquisa da Flaxo, do Júlio Jacobo, que é um especialista renomado no mundo, que traz esses dados e pode ser um elemento importante para aquele que nos vê e nos assiste e queira aprofundar o seu debate. Mas lembrem-se, o medo é o pior dos conselheiros na área da segurança. O medo pode dar voto, mas mata. Perfeito. Bom, obrigado, vereador Vambert Lourenço. Obrigado. Sempre bem-vindo. Muito obrigado por nos atender, com a sua agenda sempre bastante cheia, ocupada. Eduardo Pazinato também é um grande parceiro do programa. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui. Parabéns pelo debate. Obrigado. A gente sabe que o debate é acalorado e ele vai continuar nas redes sociais. Mas é de ideias. Muito bem. com Falando em certeza. redes sociais, sejam sempre bem-vindos.